Então, nossa catequese em 5, 4, 3, 2, 1 e... Olá, pessoal, sejam bem-vindos, então, na nossa catequese semanal. Vamos continuar estudando o Catecismo da Igreja Católica, né? Conhecer um pouquinho do magistério da nossa igreja, os documentos da nossa igreja, aquilo que são as regras, as normas, o resumo da nossa fé, né? Está tudo no nosso catecismo amarelinho, esse que nós estamos aqui utilizando para a gente estudar, né? Com algumas partezinhas do nosso catecismo também maior de São Pio X, que a gente vai também vendo no decorrer das catequeses, tá? A gente parou o catecismo amarelinho aqui, tá? No final ali do capítulo 1, da parte do eu creio, né? Do que nós cremos. E dando continuidade, né, onde nós havíamos parado, vamos retomar lá o catecismo, se alguém tiver e quiser acompanhar, tá? O catecismo no número 50, tá? Assim que a gente terminar essa oração que a gente vai iniciar agora, a gente continua ali no catecismo número 50. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Queridos, quem puder, tá? Deixa a câmera aberta, eu gosto de olhar nos rostinhos de vocês, bonitos, os sorrisos, e vocês vendo se vocês estão entendendo, aquela cara de dúvida, eu consigo ver já, que a pessoa entendeu, a dar um sorrisinho, e assim eu consigo conhecer vocês melhor, e a gente se aproxima. Se desse, a gente podia estar juntos no mesmo lugar, que sabe um dia a gente não se encontra, né? Mas hoje, essa noite, eu tenho uma alegria muito grande de poder receber vocês aqui na minha casa. Então, sintam-se muito bem acolhidos, tá? E vamos partilhar um pouquinho da nossa fé, tá bom? Então, lá no capítulo 2 do Catecismo, na parte que fala da profissão da fé, do creio, né? A primeira parte das 4 partes do Catecismo, a gente vai ter, então, o início do que nós vamos falar hoje, que é a revelação de Deus, né? Que Deus vem ao encontro do homem, né? Que Deus vem ao encontro do homem. Então, o que diz lá? Olha só. Mediante a razão natural, o homem pode conhecer a Deus com certeza a partir das suas obras. Mas existe... Opa, mais uma pessoa entrando, permitindo aqui. Seja bem-vinda, Lemilda. Mas existe outra ordem de conhecimento que o homem, de modo algum, pode atingir por suas próprias forças a revelação divina. Então, esse trecho inicial, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que nós, sim, podemos chegar a Deus, né? A gente até falou um pouquinho ali sobre isso na última catequese, que o resumo ali do primeiro capítulo, no final, fala um pouco sobre essa parte, que o homem, ele é capaz de Deus. Nós, sim, podemos conhecer a Deus, enxergar a Deus nas coisas, né? Enxergar a presença de Deus, ver os seus milagres e muitas vezes até provar esses milagres, de certa forma, né? Não uma prova no sentido científico somente, mas no sentido lógico, né? No sentido da fé, né? Então, o que acontece? Assim como nós somos capazes de Deus, existe também uma grande e importante missão, uma grande coisa que Deus faz. Porque se Deus não tivesse nos dado a graça hoje de estarmos aqui, nada que nós faríamos ia conquistar esse momento. Ou seja, se nós estamos aqui hoje é porque Deus trabalhou para fazer
esse encontro de hoje. Se nós hoje estamos próximos da igreja de Cristo, recebendo as graças dos sacramentos que vêm através da igreja de Cristo, é porque Deus quis assim. É porque Deus, em algum momento lá, tocou o nosso coração, nos elevou a Ele. Então, existe aqui um trabalho gigantesco que foi feito por Deus. O que nós fizemos, talvez nem 1%, que é a nossa capacidade de Deus. Agora, todo o resto do esforço é Deus que faz. O maior esforço é Deus que faz. É Ele que se revela, é Ele que faz o milagre. Nós apenas o contemplamos, né? Então, por uma decisão totalmente livre, Deus se revela e se doa ao homem. Ele se doa para nós. O que é doar? É dar algo e não querer nada em troca. Isso é o amor de verdade, o amor sacrificial. O amor que a gente dá e não porque a gente vai receber algo em troca. O amor desinteressado. Falo revelando sem mistério, seu projeto benevolente. Deus nos revelou o seu mistério e o seu projeto, que concebeu desde toda a eternidade em Cristo. Deus já tinha um plano desde o início, que ele iria nos amar, que ele ia se entregar por nós, em prol de todos os homens. Ele revela plenamente o seu projeto, enviando o seu Filho bem-amado, Jesus Cristo, nosso Senhor, e o Espírito Santo, que depois ele vai enviar, depois que Jesus ele ressuscita, sobe ao céu, e é nos enviado o Paráclito, né, que é o Espírito Santo. Então, aqui nesse pequeno trecho aqui do início, capítulo 2, o número 55, Deus nos resume o que nós vamos falar na catequese hoje. A igreja nos resumiu aqui o que nós vamos falar hoje, que é sobre a revelação divina, né? Que é para nos entendermos um pouquinho o que é a revelação divina. E nós temos que entender que essa revelação ela é totalmente boa. Ela é totalmente boa. Ah, mas Yuri, a gente tem maus no mundo, a gente tem pecado, a gente cai, a gente sofre. Sim, nós temos tudo isso. Por quê? Porque nós somos humanos e porque lá atrás, aconteceu o quê? Aconteceu que a humanidade se corrompeu. A humanidade, ela sofreu, ela abandonou Deus, ela foi desobediente a Deus. E hoje nós temos as consequências desta decisão dos nossos primeiros pais. Então, olha o que vai dizer ali no capítulo, no artigo 1, agora número 51. Aprove Deus, em sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e tornar conhecido o mistério de sua vontade, pelo qual os homens, por intermédio de Cristo, Verbo feito carne no Espírito Santo, têm acesso ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, através de Cristo, nós temos acesso à verdade, à bondade, à sabedoria de Deus. Cristo fez a obra para que nós pudéssemos ter acesso a todas estas coisas. Tá? E dando continuidade, eu vou ter um tópico aqui que ele é bem importante. A gente tem que entender essa parte que eu comentei antes. O homem sofreu com o pecado original? Sim, nós sofremos. Quando aconteceu o pecado original e nós o adquirimos, o que aconteceu? A nossa natureza humana, ela ficou fragilizada. E aquilo que eu comentei na outra catequese. Hoje, pelo pecado original, nós temos dificuldade de sermos santos. Adão e Eva, lá no início, eles tinham facilidade da comunhão com Deus. Eles tinham todas as coisas alinhadas na sua natureza, no corpo e na alma. Depois que aconteceu o pecado original, aconteceu a desordem. É como uma doença espiritual que nós temos. Todos nós nascemos com ela. Essa doença espiritual, essa tendência ao pecado,
ela faz com que o nosso corpo físico, os prazeres do corpo, eles estejam desordenados, porque a gente acaba querendo fazer as coisas quase como que nem animal. Fazer porque é mais gostoso, porque dá prazer, porque é bom comer, porque é bom beber, e não pensando, e não, e não pensando do jeito certo. Acaba que o nosso cérebro, ou melhor, a nossa inteligência, que não está no cérebro, está na nossa alma, ela acaba ficando deturpada. E nós acabamos não tendo, como eu posso dizer, um controle perfeito dos nossos instintos. A gente acaba tendo muita dificuldade desse controle. Inclusive, se a gente for pensar, vocês vão concordar comigo, que é muito mais fácil pecar, muito mais fácil do que fazer o bem. Porque o bem exige esforço. O bem exige entrega, dedicação. O maior bem de todos foi feito na cruz. A cruz exigiu esforço de Cristo. A cruz exigiu dedicação, um amor infinito para segurar todos os nossos pecados, todo esse peso dos pecados que nós já cometemos, dos pecados que nós ainda vamos cometer no futuro. Tudo foi pago na cruz. Né? E nós, agora se a gente for olhar para nós, por que o pecado ele é mais fácil? Vamos olhar os nossos exemplos, não de Cristo, para ficar mais fácil. De manhã, quando está frio de manhã, frescozinho, assim, aquele friozinho, aquela chuvinha lá fora, tem que acordar às 5 da manhã, às 6 da manhã. E daí, tu pensa, tu toca o despertador, o que é mais fácil? Eu desligar o despertador e voltar a dormir? Permanecer na inércia ali, deitadinho, dormir um pouquinho mais, aquela preguicinha, ou é mais fácil levantar? Qualquer pessoa que não tenha virtude de levantar cedo, porque é uma coisa que tu adquire com o tempo, principalmente os jovens, as crianças, vai dizer que é muito mais fácil ficar dormindo. Ainda mais aqui no sul, onde eu moro, que é frio no inverno. Fica embaixo das cobertas, no gostoso. É muito mais difícil levantar. É muito mais difícil tu se exigir, né? Academia. Quanta gente eu não escuto aí que começou na academia, tá só pagando, porque indo não vai. Porque é muito mais difícil manter uma constância de ir lá treinar todos os dias, né, do que fazer o que é mais fácil, que é comer o que quer, sem cuidar, e, né? Então, acaba que muitas vezes nós permitimos que quem mande na gente não é a nossa inteligência, o nosso intelecto, mas é o corpo. E é este exatamente o efeito que tem o pecado original. Ele inverteu a ordem das coisas. A gente tem mais prazer em fazer as vontades do corpo, quando a gente deveria ter mais prazer em fazer as vontades da alma. Quando nós nos tornamos mais santos, quando nós estamos perto de Deus, comungando frequentemente, recebendo a graça de Deus, confessando sempre que necessário, quando nós temos uma vida já constante, madura, isso começa a se inverter. Nós começamos a dominar o corpo. Parece que a gente começa a gostar de fazer as coisas difíceis, as coisas que não dão prazer para o corpo, e sim para a alma. E é isso que nós chamamos de vida espiritual. Nós começamos a ter uma vida madura, uma vida onde nós evoluímos na fé, né? Então, no início, o plano de Deus era que nós fôssemos santos. Mas quando aconteceu o pecado original, o plano da salvação foi colocado de uma forma que nós temos hoje muito mais dificuldade para sermos santos. Adão e Eva, eles tinham facilidade. E nós temos dificuldade. Então, Deus, ele veio se comunicar com a gente. Isso aqui é importante para a gente dar continuidade. Primeiro, o homem sim sofre com o pecado original, nós ficamos, digamos assim, entre aspas, burros, talvez, de uma forma que a gente não tem a reta razão, não é, a gente está debilitado espiritualmente, e acaba que
mesmo dessa forma, a gente ainda é capaz de Deus. Mas a gente se torna mais afastado de Deus por isso. Então, Deus ele faz um trabalho enorme para chegar a nós. Ele se dedica muito, ele dá tudo de si na cruz. Na cruz, Deus dá tudo de si para nós, para nos salvar. Então, o homem chega a Deus, né, através da razão, que nós comentamos na outra catequese, a razão e a fé, né, que tem que andar juntas, como duas asas para a gente poder chegar. Só que quem faz quase todo o trabalho é Deus. No número que segue ali, nós vamos ver que Deus, ele se revelou a nós. Por exemplo, nós nunca, jamais iríamos descobrir Deus, como a gente descobre alguma coisa. Nós jamais iríamos conseguir ter a graça de entender Deus perfeitamente, muito menos descobri-lo, encontrá-lo, sem ele se revelar. Por exemplo, o que são as outras religiões? As outras religiões, elas não têm um Deus que se fez homem. As outras religiões não têm um Deus que se revelou e explicou. Não tem? Nós o temos. E por isso nós temos tanta certeza de que a nossa fé, ela é real, é uma fé verdadeira, né? Então, Deus, ele se revelou. Nós sabemos que hoje existe um Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A gente sabe que Deus é Trindade, mas não porque nós descobrimos, não. Ele se revelou. Jesus falava nos evangelhos que ninguém vai ao Pai senão ele, através dele. Então, essas revelações, elas aconteceram e nós, nossa pequenez, fomos entendendo aos poucos, né? Inclusive, hoje estamos entendendo muitas coisas ainda, porque Deus não se esgota. Deus é infinito. Se Deus fosse uma coisa tão simples, que a gente escreve lá uma frase lá e define Deus, daí Deus não seria Deus. Porque daí Deus seria muito pequeno, né? Então, tem um documento da igreja chamado Dei Verbum, que ele fala, né? Ele fala sobre a revelação. Ele é muito bonito, né? A gente não vai hoje entrar nele, mas ele vai ter algumas citações que eu vou ler aqui, que estão no catecismo, tá? Só que é importante também a gente saber de onde vêm essas informações, né, neste documento Dei Verbum, tá? Olha só o que vai dizer aqui. Ao revelar-se, Deus quer tornar os homens capazes de responder-lhe, de conhecê-lo e de amá-lo, bem além do que seriam capazes por si mesmos. Ou seja, Deus ele nos dá o caminho, ele marca o encontro com a gente. Ele diz, nesse horário eu vou estar ali te esperando, né? Ele marca a visita, ele fala, ó, vem na minha casa, a visita vai ser essa, vai ter um lanchinho, né? Eu vou te dar de comer, vou te dar de beber, eu vou alimentar a tua alma. O que é esse encontro? Hoje, a missa, né? A missa semanal é esse encontro. Ele alimenta o nosso corpo, mas principalmente alimenta o que mais nós precisamos. O que mais para nós é importante, o alimento da alma, né? Então, olha só, o projeto divino da revelação, ele realiza-se ao mesmo tempo por ações e por palavras, intimamente ligadas entre si e que se iluminam mutuamente, ou seja, ilumina uma às outras. Este projeto comporta uma pedagogia divina, uma forma, né, uma pedagogia divina peculiar, ou seja, própria de Deus. Deus comunica-se gradualmente com o homem, ou seja, aos poucos. Ele fala uma coisa para nós hoje, amanhã ele vai falar um pouquinho mais para nós entender aquela coisa que ele falou ontem. Na semana passada nós estávamos falando de fé e razão. Hoje nós estamos tentando entender a revelação de Deus, que ele se utiliza, né, para nos revelar as verdades, que ele veio, se fez homem, né, e aos poucos ele foi nos preparando para descobrir e entender essa verdade.
ele prepara-nos por etapas, né? A acolher, para que nós possamos acolher a revelação sobrenatural, que faz de si mesmo o que vai culminar na pessoa e na missão do Verbo encarnado, que é Jesus, né? Então, olha só, o Verbo de Deus, diz São Irineu de Leão, o Verbo de Deus ao homem. Givanilde, seja bem-vinda. Então, ó, o Verbo de Deus habitou no homem e fez-se filho do homem, para acostumar o homem a aprender a Deus e acostumar Deus a habitar no homem, segundo o beneplácito do Pai. Então, isso aqui é muito bonito, eu vou até ler de novo, prestem muita atenção, olha só. O Verbo de Deus, que é Jesus Cristo, ele habitou no homem, ou seja, ele virou um homem, ele se tornou homem, encarnou, e fez-se filho do homem para acostumar o homem, para nos acostumar a aprender sobre Deus, a estar com Deus, e acostumar a Deus a habitar no homem. Olha que bonito. Deus, ele é tão bom, ele é tão gigante, ele é tão grande, que ele se faz pequeno, que ele se faz frágil, ele se faz homem, humano, como nós, para que nós pudéssemos ouvir dele uma familiaridade. Pensa com a gente, pessoal. Se viesse um cachorro aí falar com vocês e explicar para vocês como tem que ser a vida de vocês, vocês iam ouvir um cachorro? Vocês iam ouvir um outro ser, de um outro espaço, de um outro universo? Não. A gente escuta aquilo que nos é familiar, aquilo que nos é próximo. Quando nós temos essa familiaridade, fica mais fácil para nós, humanos, pequenos que somos, entendermos. E Deus entendeu, e Deus sabia que nós precisávamos disso. Então, além de Ele salvar, pagar a dívida que nós tínhamos da desobediência de Adão e Eva, do afastamento de Deus, o que Ele vem? Ele vem também se fazer homem para nos guiar para o céu, para nos dar o exemplo, dizer, ó, eu também sou homem, e eu também tenho dificuldades para fazer o bem, porque a parte humana de Jesus, embora nunca tenha pecado, ele tinha as nossas vontades. Ele tinha as nossas paixões e desejos de querer fazer coisas, às vezes, que não eram boas. Mas o que Jesus fazia? Ele ordenava essas vontades humanas, né? Ele ordenava as vontades humanas, as vontades da carne, a inteligência, a vontade, né? E essa vontade que nós temos que ter também, para fugir do pecado e fazer o bem sempre. E como eu estava falando, Deus ele vai se revelando, né? E estava lendo aqui no catecismo, ele vai se revelando aos poucos, de uma forma pedagógica, né? O que é a palavra pedagogia? Ela vem da parte de, hoje nós ouvimos dos professores, né? Eles têm uma pedagogia, uma forma de ensino, né? Essa pedagogia, Deus também tem uma forma de nos ensinar, uma forma de nos guiar pelo caminho que Ele quer. Então, lá no início, que a gente vai entrar agora, essa revelação, Deus, ele entendia que nós não podíamos já receber toda a verdade. Ele sabia que precisava de um caminho para o povo de Deus. Então, o que Deus fez? Ele preparou, escolheu um povo, né? Primeiro ele fez aliança lá com Noé, né? Depois a gente vai entrar nessa parte. Depois, a família de Noé, todos os descendentes de Noé foram o quê? Foram encaminhando um povo inteiro para que neste povo nascesse o Salvador. Que daí sim ia vir toda a verdade. Né? Nós vamos do início. Ó. Desde a origem, Deus se dá a conhecer. Então, antes ainda, muito antes do pecado, Deus já fazia a sua parte. Criando pelo verbo o universo e conservando-o. Vou começar aqui, ó, de novo. Número 54, tá? Do Catecismo, quem quiser acompanhar lá. Criando pelo verbo o universo e conservando Deus
proporciona aos homens, a nós, nas coisas criadas, um permanente testemunho de si. Ou seja, já falamos disso, né? Deus está em todas as coisas. A gente consegue ver a sua assinatura. Ele criou tudo. A beleza do mundo está nessas coisas. A gente vê graças a Deus. Além disso, no intuito de abrir o caminho de uma salvação superior, ou seja, o céu, manifestou-se a si mesmo, desde os primórdios, aos nossos primeiros pais. Ou seja, Deus se manifestou a Adão e Eva. Um pouco da teologia da igreja, alguns santos padres vão dizer que Deus, ele vivia intimamente com Adão e Eva. Eles estavam próximos, eles praticamente viviam no paraíso juntos, né? Entre os anjos, né, de Deus. Então, Deus tinha se revelado a eles também. Ele convidou-os a uma comunhão íntima, né? Continuando aqui, convidou-os a uma comunhão íntima consigo mesmo, revestindo-os de uma graça e de uma justiça resplandecente. Deus o convidou, Adão e Eva, para essa justiça e essa graça. Só que Adão e Eva, eles ainda eram livres. Deus não tirou a liberdade deles. Eles poderiam escolher algo diferente ainda, né? Então, esta revelação, né, ela não foi interrompida pelo pecado de nossos primeiros pais. Por quê? Porque Jesus, ele sempre existiu, ele é Deus. Deus estava com Adão e Eva. Porém, quando Adão e Eva pecaram, Deus continuou se revelando. Ele não abandonou a humanidade. Só que, com o pecado original, tanto Adão e Eva, quanto seus filhos e todos nós, tivemos mais dificuldades para enxergar a Deus. Tivemos mais dificuldades. Inclusive, antes de Jesus vir ao mundo, o mundo estava muito mais perdido que hoje. Embora hoje existem muitas coisas que são tristes, né? Que vemos hoje a juventude se afastando da igreja, de Deus e tudo, mas ainda assim, naquela época era muito pior mesmo. Então, aconteceu uma grande mudança depois de Jesus. Deus, com efeito, após a queda destes, com a prometida redenção, alentou-os a esperar uma salvação. Ou seja, Deus falou para Adão e Eva, espera que vai vir a salvação. Aguarda. Sejam fiéis, na hora certa vocês serão salvos. E velou permanentemente por todos nós humanos, pelo gênero humano, a fim de dar a vida eterna a todos aqueles que perseveraram na prática do bem, procuraram a salvação. Quando nós rezamos o creio, gente, vocês já perceberam que tem uma parte do creio que nós rezamos lá. Jesus morreu, né? E ressuscitou o terceiro dia, né? Tem a parte que fala assim, ó, Jesus foi morto, né, sepultado, desceu à mansão dos mortos. Você sabe o que é a mansão dos mortos, gente? Alguém aí sabe? Não, não sei. Alguém sabe? A mansão dos mortos não é lá na Terra, quando eles morrem, que eles vão lá para o inferno? Não. Ó, Eles ficam debaixo da Terra, não é não? Não. Antes de Jesus, os judeus acreditavam que existia um lugar que eles iam, de mansão dos mortos. Essa mansão dos mortos, ela é meio que um limbo, dá para se dizer assim, um lugar espiritual que existia, onde todos que morriam iam. Que não era um inferno, mas era um lugar de espera, digamos assim, tá? A gente pode aprofundar isso em outro momento. Então, o que acontece? A mansão dos mortos, ela deixa de existir depois que Jesus morre na cruz. Porque Jesus, depois que morre na cruz, ele inaugura o céu. Né? Então, todos aqueles que antes de Jesus morrer na cruz, só um instante. Pode cortar. Pode falar.
Explica de novo o que seria a mansão dos mortos, que eu não entendi. A mansão dos mortos é um lugar que existia antes de Jesus morrer na cruz. E esse lugar é um lugar espiritual, digamos assim, Ah, entendi. onde todas as almas, elas esperavam o Salvador, esperavam Jesus. Quando Jesus vem, ele morre na cruz, e na morte, no dia da morte até o dia da ressurreição, ele não está dormindo, Jesus não está dormindo, Jesus está trabalhando. Jesus desce lá na mansão dos mortos, ela é o equivalente ao inferno, tá? Mas ela não é um inferno. É o Inferno purgatório? também não é, porque o purgatório ele foi inaugurado depois que Jesus morreu na cruz, depois que ele ressuscita. O purgatório, o céu, o inferno são inaugurados depois, tá? Mas eu não vou adentrar muito nessa parte agora, porque senão a gente vai ficar muito tempo falando isso. É muito assunto para a gente falar hoje. Mas, resumindo, Tá bom. a mansão dos mortos, ela existia e ela era como um limbo, um lugar onde as pessoas ficavam lá depois de morrer esperando a salvação. Essas pessoas que estavam lá, nem todas que estavam neste limbo, na mansão dos mortos, eram boas. Muitas eram. Quem era santo e estava na mansão dos mortos, Jesus foi lá, bateu na mão, pegou todo mundo que era santo e levou para o céu. Jesus morreu e levou todo mundo que era santo, que estava esperando para ir para o céu. Agora, quem não era santo, como está dizendo aqui, ó, quem não perseverou na prática do bem e não procurava a salvação, esses foram para o inferno. Esses não foram para o céu. Então, quando Jesus morreu... Só um pouquinho. Então, depois que... Então, assim, ó, quando Jesus morreu na cruz, ele salvou todo mundo que morreu antes dele. E todos os que vão morrer depois, ou seja, que nós vamos morrer ainda. Só que para irmos para o céu, nós temos que ser perseverantes na prática do bem e procurar a salvação. Sermos santos. Ou, pelo menos, bons o suficiente para sermos salvos. Estão entendendo? Ficou claro isso até aqui? Sim, agora ficou. Pode perguntar, Maria. Não era bem uma procuração, não era uma pergunta, na realidade. É só falar que esse pessoal que estava nas mansões dos mortos é aqueles que morreram no tempo do dilúvio? Também. Todos que morreram antes de Jesus. É porque fala lá em 1 Pedro, né, que quando Jesus morreu, ele foi lá onde estavam eles e muitos se salvaram, né? Então foi isso aí, né? Sim. É isso aí. Tá bom, então. Era só isso. Então, exatamente essa passagem que está falando, ele está se referindo a isso também. É o tipo Então, paraíso, Yuri? Oi? É o paraíso, tipo paraíso? Não, Mansão dos Mortos não é paraíso. O paraíso é Mortos era... de Jesus e a ressurreição, né? O paraíso era quando Adão e Eva estavam com Deus, lá no início. Isso era o paraíso. O paraíso não volta mais. Agora o que tem é o céu. Agora tem o céu. Pois eu pensei que eu ia para o céu. Agora há pouco eu passei mal, minha pressão baixou. Eu fiz, ai, Jesus, que eu vou morrer. Então te cuida aí. Mas pressão baixa é questão de se alimentar melhor, hein? Se alimentar melhor. Sei, tudinho. Assim, minha pressão baixou. Eu procurei pulso aqui, não vi. Aí, de Então, repente, faltou energia aqui, tudo. Eu fiz acontece. Então, para resumir, para ficar bem claro, gente, a mansão dos mortos, a gente não vai aprofundar demais, mas ela é um lugar que existia antes, não existe mais, que Jesus ele destruiu esse lugar, ele venceu, né, a morte, então ele acabou com a mansão dos mortos, e ele nos leva hoje para o céu. Só depende de nós. Só depende de nós merecermos o céu ou não, né? Só que daí aqui, olha só que tem o texto aqui. E quando pela desobediência perderam vossa amizade, não os abandonaste ao poder da morte. Ofereceste muitas vezes aliança aos homens e às mulheres. Ou seja, Jesus, Deus, embora Deus justo, nós recebemos uma punição, entre aspas, por termos pecado? Sim. Mas não foi uma punição que Deus nos deu, foi uma punição que nós escolhemos.
Quando nós escolhemos mal, quando nós pecamos, o preço do pecado é a morte. O preço do pecado, ele é o afastamento da santidade, o afastamento da felicidade verdadeira, né? Então, até nesse mundo, quando nós vivemos agora, antes, muito depois de Adão e Eva, a gente, se nós escolhermos mal, nós viveremos, se nós plantarmos o mal, vamos colher o mal. Só que isso não é uma coisa que Deus nos dá, é uma coisa que nós escolhemos. E mesmo nós escolhendo a morte, escolhendo a desobediência, escolhendo se afastar de Deus, Deus ele veio e ofereceu muitas vezes aliança aos homens e mulheres, ou seja, ele nos dava outra oportunidade. Pode ver, se a gente olhar a história da salvação, pegar a Bíblia, não sei se vocês já fizeram isso, peguem a Bíblia, leiam de cabo a rabo ela. Lá no início, o que vai acontecer? Deus criou Adão e Eva. Adão e Eva traíram Deus, desobedeceram e começaram a viver uma vida de pecado. Os filhos de Adão e Eva, um matou ao outro. Depois vai ter muitos e muitos pecados acontecendo lá nas cidades pecaminosas, né? Que no final só sobra Noé e sua família. Daí Deus dá a oportunidade para a humanidade através de Noé e sua família. Deus faz aliança com Noé. Deus honra essa aliança, ele protege todos os seus descendentes, né? As nações que vieram depois de Noé, né? Os justos, né? De Noé. Então, Deus ele depois elege Abraão e disse que de Abraão ia nascer um grande povo. Mais uma chance que Deus dá para a humanidade e ele ajuda a família toda e os descendentes de Abraão, que são Abraão, depois vem Isaac, enfim. Então, Deus ele vai toda vez dando chance, e ele se preparando-nos para ele vir. E não só para dar chance, mas para ele vir e morrer por nós na cruz, né? Então, olha só. No capítulo 2, aqui no número 56 do Catecismo, vai estar escrito assim, né? Aliança com Noé. Desfeita a unidade do gênero humano, ou seja, desfeita a união com Deus, né? Deus procura, antes de tudo, salvar a humanidade. Ele tenta salvar. Então, ele faz uma aliança com Noé. Depois do dilúvio, ele exprime o princípio da economia divina para com as nações, isto é, para com os homens agrupados, unidos, segundo seus países, né? Cada um segundo a sua língua. Ele tenta fazer uma aliança ali, né? Esta ordem, ao mesmo tempo cósmica, social e religiosa da pluralidade das nações, destina-se a limitar o orgulho de uma humanidade decaída, unânime em sua perversidade. A humanidade naquela época era perversa, né? Gostaria de construir por si mesma sua unidade à maneira de Babel, né? Contudo, devido ao pecado, o politeísmo, que era acreditar em vários deuses, né? Assim como a idolatria, ou seja, idolatrar, né, falsos deuses, constitui uma contínua ameaça de perversão pagã para essa economia provisória, ou seja, essa aliança que Deus estava fazendo, que Deus estava tentando aos poucos fazer. Então ele vai lá e faz aliança com Noé. A aliança com Noé permanece em vigor durante todo o tempo das nações, até a proclamação universal do Evangelho. Ou seja, a aliança que Deus fez com Noé, ela foi apenas renovada depois, mas ela permaneceu até o Evangelho, até Jesus vir. A Bíblia venera algumas grandes figuras das nações, que eram um tempo próximo ali de Noé, tais como Abel, né, que era justo, o rei Melquisedeque, né, o rei sacerdote Melquisedeque, que é uma figura de Cristo, ou, né, os justos Noé, Daniel e Jó. Então aqui tem várias figuras da Bíblia, tá? A gente pode, em outras aulas, a gente até podia fazer mais para frente uma aula bíblica, né, para a gente pegar a Bíblia e ler de cabo a rabo para tentar entender toda ela, né, um pouco melhor. Mas aqui ele está resumindo um pouquinho essa história da salvação,
que é quem foram as pessoas que Deus confiou. Então, o que Deus fazia? Ele chegava lá na Marister, ô Marister, né? Geralmente um homem, porque geralmente era um patriarca, né? Tem um marido da Marister. Tem marido, Marister? Sim. Tem. Então Deus chegava lá pro teu marido e dizia: agora eu escolhi a tua família. Tu vai guiar lá a tua esposa, vai guiar os teus filhos, todos os teus netos para o bem. E daí Deus fazia o quê? Ele fazia essa aliança, abençoava essa família, e dessa família surgiam muitas nações. Que foi o que aconteceu quando Deus escolheu Abraão, quando Deus escolheu Noé, né? Surgiram muitas nações que Deus abençoou, que são as nações, os países que tem hoje. Imagina, Marister, tu e teu marido, os teus filhos, teus netos, teus bisnetos, teus tataranetos, criar um país. E daí, esse país vai ter um dia vai ter um presidente, vai ter um rei, tudo teus parentes. Imaginou? Já pensou? Foi isso que Deus fez com Abraão, foi isso que Deus fez com Noé. Ele elegeu aquela família, protegeu, abençoou, para que nessa família ele pudesse demonstrar o seu poder, a sua força, né? Então, isso é um pouco sobre o plano da salvação de Deus, tá? A gente vai dar continuidade daqui, tá? Semana que vem, até porque essa parte aqui é um pouco extensa. Mas o que vocês têm que entender hoje, para a gente poder prosseguir na semana que vem? A gente tem que entender que Deus, ele fez de tudo, desde o início, para poder estar próximo de nós, poder estar unido a nós. Porque nós havíamos nos afastado dele. O pecado não é Deus que se afasta de nós, é nós que nos afastamos de Deus. Então, lá no início, quando aconteceu o pecado original e a humanidade se afastou de Deus, e hoje nós temos que cuidar para não nos afastarmos também, e se nós afastarmos, Deus vai fazer de tudo para se aproximar, mas nós temos que entender que não adianta só Deus fazer a sua parte, nós temos que fazer a nossa. E a gente pode resumir a nossa vida nessas duas coisas. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um desenho, que eu gosto, você sabe que eu gosto de desenhar, né? Sabe que eu gosto de desenhar. Então, esse desenho que eu vou fazer aqui é para tentar explicar para vocês isso. Olha só. Deixa eu só abrir aqui. Está compartilhando aí? Estão enxergando? Estão enxergando ou não? Eu estou. Sim. Tá, vou abrir aqui então. Olha só. Ó. Então, pensem aqui nesse desenho. Pensem aqui nesse desenho que eu estou fazendo agora, tá? Como uma forma de, digamos assim, de expressão do que é o plano da salvação de Deus de uma forma mais simples. Primeiro, a gente fez o mal, né? Então, no início, antes do pecado original, tá? Nós podíamos pular até aqui para chegar em Deus, sei lá, 30%, para dar um número, né? Nós pulava até aqui, nós tínhamos uma grande força para chegar perto de Deus. E Deus fazia todo o resto, que era 70%. Tá? Depois do pecado, nós não temos mais tanta força. Nós nos afastamos dele. Então Deus vem e ele faz todo o esforço, quase, 99%. E nós fazemos lá 1%, que para nós é muito difícil, mas que nós temos que fazer. Esse 1%, ele é responsável para nós sermos santos. Hoje em dia as pessoas fazem 0,0001% às vezes. Não deveriam fazer pelo menos 1%. Então, Deus, ele vem, né? Ele vem para fazer o que tem que ser feito. Ele faz quase tudo por nós. E nós temos que fazer esse pouco que ele nos pede. No plano da salvação, nós temos a nossa parte, que ela é muito pouco, mas que
exige muito de nós. Nós temos que nos dedicar ao máximo. Nós temos que ter uma vida de oração, nós temos que ter um plano de vida. Nós temos que ter um plano de vida. O que é um plano de vida? Um plano de vida é constância na oração, oração diária. Nós temos que ir na missa semanal, não só quando dá vontade. Se for possível, e a gente estiver lutando contra um pecado que nos atrapalha muito, nós temos que buscar, inclusive, mais vezes a missa, se for possível. E mais vezes. Eu tento ir todos os dias. Não consigo, é difícil, por causa do trabalho. Mas sempre que eu consigo ir mais vezes durante a semana, eu vou. A missa, ela tem que ser também fazer a comunhão, que é comungar em estado de graça. Não podemos comungar se a gente está brigado com o irmão. Não podemos comungar se nós estamos pecando contra o corpo, através do pensamento, das palavras, contra a castidade. Nós não podemos comungar se nós estamos afastados de Deus, né? Somente a comunhão espiritual daí. Nós temos que ter uma constante busca pelo sacramento da confissão, pelo menos uma vez por mês. Isso é plano de vida, isso é básico. Se nós, faz tempo que eu acho que eu não peco, mas vai se confessar. Faz o exercício, né? Diariamente, nós temos que ter também o quê? O exame de consciência. O que é o exame de consciência? Podemos aprofundar essas coisas aqui em outro momento. O exame de consciência, ele vai nos permitir examinar o que nós fizemos de errado no dia, né? Para que nós possamos confessar bem. Para que nós possamos saber o que nós estamos fazendo de errado. Então, esses planos de vida vão nos permitir fazer aquele 1%. Para que Deus possa fazer o resto. Para que Deus possa nos elevar a Ele. Né? Então, essas coisas aqui, elas são básicas. Básica do básico. Se nós ainda não estamos fazendo a oração diária, e desculpem, mas a oração diária não pode ser uma Ave Maria somente. Nós temos que evoluir. Podemos começar com uma Ave Maria? Podemos. Mas é importante também ter uma oração íntima. Falar com Deus como se nós falássemos uns com os outros. Se abrir com Deus. Falar para Ele o que nós sentimos. Fazer as orações também vocais, que são as orações decoradas, né? Prestar atenção no que se reza. Né? Se a gente não entende a oração, buscar tentar entender o que diz aquela oração. Por que nós rezamos essa oração? Da onde ela veio? Né? Qual que é o significado dela? Todas essas coisas são importantes. Né? E buscar aprofundar cada uma dessas coisas. Quando eu ia na missa há 10 anos atrás, eu gostava, eu me dedicava, sim, mas hoje eu tentar entender a missa melhor, me dedicar mais. A mesma coisa, minha esposa, a gente é casado hoje. Quando eu era namorado dela no início, a gente estava se conhecendo, não sabia tanto dela quanto agora. Porque a gente foi se aprofundando, se tornando cada vez mais. Assim tem que ser a nossa relação com Deus. Como a nossa relação com o nosso marido, com a nossa esposa. Como a nossa relação com o nosso pai e a nossa mãe. Como a nossa relação com os nossos amigos. Deus é um amigo para nós. Deus é este amigo querido, tão amigo que morre por nós na cruz. E que faz todo o esforço necessário para a nossa salvação. E nos pegue somente um pouquinho. Nos pegue somente um esforço. Um esforço todo dia um pouquinho. Então, a oração, querido, precisa ser diária e profunda, cada vez mais profunda. Tá? Então, na semana que vem, nós vamos continuar falando do plano da salvação. Número ali, 59. Nós vamos entender que o plano da salvação, ela vai ser o povo de Israel. E nós, somos parte deste povo. Nós somos parte do povo de Israel. Né? Este plano da salvação, criar uma cidade
a cidade da paz, Jerusalém. Jerusalém, ela vai ser uma prefiguração do céu, que é a Jerusalém. O céu é a Jerusalém celeste. A cidade da paz é o céu, né? Então, semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre o mediador da revelação, que é Deus, que é Jesus, né? Ele é o grande mediador. E nós vamos daí, nós vamos partir para o artigo 2. Tá? E assim nós vamos seguir devagarzinho, nós vamos entender. A gente tem pressa, a gente tem tempo, vamos aos poucos, elevando nosso conhecimento, nossa inteligência, nossa vontade, para que nós possamos amar cada vez mais a Deus. Então, para a gente finalizar essa catequese, já vou abrir para perguntas. Esse vídeo vai estar no canal do YouTube do Padre Fabrício, então eu vou deixar aqui um convite para quem estiver assistindo esse vídeo, gostou do conteúdo, gostou da nossa explicação aqui, da nossa comunidade, quiser participar, tem um link aqui embaixo na descrição, você pode se inscrever, entrar na comunidade. Para participar, você pode doar qualquer valor que você puder, mensalmente, tá? Que seja uma coisa que não atrapalhe a sua vida financeira, e se dedicar para estar presente com a gente. Se você não puder participar presencialmente com a gente na videoaula, nossa chamada aqui ao vivo, essa aula ela é gravada e você pode ver depois. Quando você adquire o acesso ao nosso grupo, você recebe todas as outras catequeses gravadas que estão disponíveis. Tá? Essa é a 12ª. Se Deus quiser, teremos catequese para a gente continuar aprendendo junto. Bom? Com a graça de Deus, sigamos, então, o plano da salvação de Deus e vivamos bem o nosso plano de vida. Tá? Vamos fazer uma oração, então. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora no princípio. Queridos, alguém tem uma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa sobre o nosso assunto da catequese de hoje? Gostaram, não gostaram? Se não gostaram, tem que falar na cara, tem que dizer para mim aqui, eu não fico chateado, não. Eu gostei. Eu amei a aula, falando sobre a noção dos mortos, paraíso e tal, e foi bom no momento, porque eu passei mal aqui, não sei se alguém percebeu, mas eu passei mal, aí depois faltou energia, mas depois eu fiquei me acalmando, aí quando começou a falar do céu, aí tal, aí foi me tranquilizando, foi bom. Que bom, falar de céu é bom, né? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre o que eu falei? Oi, Yuri. Pode falar, Lenilda. Você vai... É porque eu faltei semana passada que não deu tempo, mas você vai continuar usando o catecismo ou não? Vamos continuar usando o catecismo, sim. Ah, tá. Tá? Tem bastante coisa. Semana passada você deu no catecismo também? Como? Semana passada também foi no catecismo? Também foi. Beleza. Até tu pode acompanhar, querido, lá no grupo, a gente tem o link da catequese da semana passada. Tu pode olhar essa catequese e daí tu pode acompanhar aquilo que tu perdeu, no tempo que tu puder. Eu perdi semana passada, não deu para eu assistir a aula semana passada. Não tem problema, às vezes dá uma correria, nossa vida é corrida, às vezes. Hoje eu cheguei atrasada também. Então, assim, eu fiquei meio voando aí de onde que você estava lendo e dando a catequese. Por isso que eu estou te perguntando, entendeu? Sim, não tem Foi problema. uma ótima aula, porque, assim, a gente não tem quase conhecimento do catecismo. Então, essa aula está sendo ótima. Fica tranquilo. Que bom, fico muito feliz que eu posso ajudar. E que bom que vocês estão conseguindo acompanhar e entender também. E a gente aprende cada dia, né? Que bom, com certeza. Cada dia a gente vai... Assim é Deus, que nós estávamos falando da pedagogia, o jeito que Deus nos ensina, né? Cada dia ele ensina um pouquinho. Se eu tivesse que falar tudo de um dia, nós não íamos conseguir entender, né? Isso é muita coisa. Forma de eu manusear o catecismo que eu tenho, conforme eu falei, mas eu não tenho o hábito de abrir para ler, não. Entendeu? Não, mas isso é comum. Isso é bem